E se eu te dissesse que antes do primeiro raio de sol, antes do tempo existir e antes mesmo do silêncio conhecer o som, o seu resgate já estava planejado? No coração da eternidade, onde a luz era a única regra, existia um ser de beleza indescritível que guardava o segredo mais profundo do universo. Mas o que aconteceu no lugar onde a traição era impossível? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora aconteceu antes de tudo o que você conhece como realidade. Antes que houvesse tempo, antes que o silêncio conhecesse som, antes que qualquer criatura pudesse contemplar a própria existência, o céu já respirava vida, ordem e propósito. As inteligências celestiais existiam em perfeita harmonia, servindo com alegria, movendo-se em obediência espontânea, refletindo a glória daquele que sempre foi. Nesse cenário eterno, não havia dúvida, nem sombra, nem disputa. Pois, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Não como alguém que surgiu, mas como alguém que sempre esteve. Antes que anjos recebessem forma, antes que asas fossem abertas para o serviço, ele já era. O céu reconhecia sua autoridade não por imposição, mas por essência. Toda a luz procedia dele, toda a vida encontrava nele sua fonte. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. O universo não o criou, ele criou o universo. Sua presença sustentava cada inteligência celestial, e sua comunhão com o Pai era tão profunda que jamais houve um instante de separação. Ele era Deus no mais elevado sentido, Deus sobre todos, bendito para sempre, a glória suprema do céu, recebendo como direito as homenagens e a adoração dos anjos, conforme registrado fielmente no testemunho eterno. Desde eras infinitas, Cristo conduzia a mente dos seres criados a compreender que sua existência não conhecia início. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida. Provérbios 8:22 e 23. Essas palavras não ecoam como poesia abstrata, mas como realidade viva. Quando os fundamentos da terra ainda não haviam sido lançados, quando os limites do mar ainda não haviam sido traçados, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias. Provérbios 8:29 e 30. Ele era um com o Pai, na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo capaz de entrar nos conselhos divinos. Seu trono é desde toda a eternidade. Toda a arcada do grande templo da natureza foi formada por suas mãos. E enquanto os anjos serviam com fidelidade, seu relacionamento com Deus revelava algo incomparável, uma unidade absoluta, uma comunhão que jamais conheceu ruptura. Assim, antes da rebelião, antes da dor, antes da queda, o céu conhecia Cristo como Criador, como Filho, como Deus eterno, aquele cuja existência sustenta tudo o que viria a ser. Desde o princípio, nada foi surpresa no coração de Deus. Antes que a rebelião fermentasse no íntimo de Lúcifer, antes que a serpente sussurrasse sua mentira no Éden, Deus e Cristo já conheciam o caminho que a liberdade poderia tomar. Sabiam da apostasia de Satanás e da queda de Adão pelo poder enganador do apóstata. Mas esse conhecimento não produziu desespero, e sim propósito. O plano da salvação já existia para remir a raça caída e conceder-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado desde a eternidade para o sagrado ofício de mediador da criação de Deus, nosso substituto e penhor, conforme está escrito: conhecidas são diante de Deus todas as suas obras. Atos 15:18. O concerto da graça não nasceu após a tragédia humana, pois foi guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto.
Romanos 16, 25 a 26. Antes da queda, antes do pecado, antes da dor, o resgate já estava preparado. Não como um improviso, mas como revelação do mistério oculto desde os séculos, expressão dos princípios eternos que sustentam o trono de Deus. Deus não ordenou a existência do pecado, mas o previu, e no mesmo instante eterno preparou a resposta. Onde o abismo surgiria, a graça já aguardava, firme, silenciosa e invencível. O Pai operou por meio do Filho na criação de todos os seres celestiais, e nada no céu existe fora dessa ordem eterna. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Antes que o homem respirasse pela primeira vez, os anjos já existiam, e quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Eram seres belos, gloriosos, revestidos de sabedoria e pureza, cingidos com a armadura celestial, vivendo pela vontade e pelo poder de Deus. Após a queda do homem, ainda antes que qualquer ser humano houvesse morrido, foram enviados para guardar a árvore da vida, revelando que o céu permanecia atento à terra ferida. Embora superiores ao homem em natureza, pois o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos, todos eles, do mais elevado serafim ao mais humilde ser animado, dependem da mesma fonte da vida. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados fossem um templo vivo para sua morada, sustentados não por existência própria, mas pela presença contínua do Criador que habita, governa e preserva tudo o que vive. Lúcifer surgiu das manos do Criador envolto em glória incontestável, formado bom e formoso, tão semelhante quanto possível àquele que o criou. Deus o havia feito nobre, concedendo-lhe ricos dotes e confiando-lhe elevada posição de responsabilidade entre as inteligências celestiais. Nada lhe foi pedido que não fosse razoável. Seu chamado era administrar o encargo recebido com mansidão e devoção, promovendo a exaltação de Deus que lhe dera glória, beleza e encanto. Cada dom que possuía tinha origem no amor do Criador, e cada honra recebida carregava o propósito de refletir essa luz para todo o céu. Ainda assim, a perfeição de sua criação não anulava a liberdade de escolha. Embora fosse exaltado, não foi colocado fora do alcance da possibilidade do mal. Satanás tinha poder, se assim decidisse, de perverter seus próprios dons. Aquele que caminhava em harmonia com os princípios eternos podia, pela própria vontade, distorcer aquilo que lhe fora confiado. O céu, que o conhecia como portador de luz, testemunhava silenciosamente a realidade mais profunda da liberdade concedida por Deus. Nenhum ser é forçado à fidelidade, e até a mais elevada glória pode se tornar o ponto de partida para a queda quando o coração deixa de repousar na devoção humilde ao Criador. No céu, antes que qualquer sombra cruzasse a harmonia eterna, Lúcifer ocupava a mais elevada posição entre os anjos, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos demais seres celestiais, era suave e exprimia felicidade. A fronte alta e larga revelava grande inteligência, e sua forma perfeita sustentava um porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e o envolvia com um brilho mais intenso do que o dos outros anjos. Ainda assim, Cristo permanecia com absoluta preeminência sobre todo o exército celestial, pois ele era um como o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dentre os seres criados, colocado na posição mais próxima do trono de Deus, intimamente vinculado à administração do governo divino. O próprio Senhor lhe dera glória e sabedoria, tornando-o bom, nobre e extraordinariamente formoso. Entre os habitantes do céu, excluindo-se o próprio Cristo, foi por um tempo o mais honrado de Deus, o mais elevado em poder e glória.
chamado Filho da Alva, sobrepujava em esplendor os anjos que rodeavam o trono e estava ligado pelos mais íntimos laços ao Filho de Deus. Santo e puro, permanecia na presença do grande Criador, enquanto os incessantes raios de glória que cercavam o Deus eterno repousavam sobre ele, sendo o primeiro entre os seres criados a revelar ao universo os desígnios divinos. Entre os anjos reinava paz profunda e alegria constante, uma harmonia que fluía da perfeita submissão à vontade do céu. O amor a Deus ocupava o lugar supremo, e o amor entre uns e outros era puro, imparcial, livre de competição ou sombra. Assim havia sido por séculos incontáveis, antes que o pecado encontrasse qualquer espaço. Lúcifer participava plenamente dessa realidade. Possuía um conhecimento de valor inestimável acerca das riquezas eternas, coisas que o homem jamais experimentara. Conhecia o puro contentamento, a paz sem perturbação, a felicidade exaltada e as inenarráveis alegrias das moradas celestes. Antes da rebelião, sentira o prazer da plena aprovação de Deus, experimentara o regozijo de estar em perfeita harmonia com o Criador e sabia, por vivência direta, que o poder divino não conhecia limites. Houve um tempo em que sua maior alegria era executar as ordens do céu. Seu coração se enchia de amor ao cumprir a vontade daquele que lhe dera existência, glória e propósito. Satanás era um anjo formoso e exaltado, e assim teria permanecido para sempre, envolto em luz e paz, se não tivesse rompido, por decisão própria, sua aliança com Deus. A mesma luz que sustentava o céu antes do tempo existir é a luz que quer iluminar a sua vida hoje. Se essa jornada pelas origens da eternidade tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuarmos explorando os mistérios e as verdades da Palavra de Deus. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que a paz do Criador esteja com você.